Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre auditoria de fraude nos condomínios, ou seja, uma auditoria contratada com o objetivo de apurar irregularidades e fraudes nos condomínios. E essa modalidade ela difere um pouco da auditoria tradicional que se realiza nas empresas, onde o foco dessa auditoria tradicional tem um foco contábil, visa auditar as demonstrações financeiras, visando depois emitir um parecer, emitir um relatório para ser enviado para os bancos, para acionistas ou até mesmo para as bolsas de valores. Então, este é o processo de auditoria empresarial, que normalmente vai fazer essa avaliação contábil da empresa, dentro das normas contábeis. No caso, no condomínio, até por não existir uma obrigação legal de ter uma contabilidade, o processo da auditoria é um pouco diferente. Mensalmente são emitidas lá as pastas de prestação de contas pela administradora ou pela contabilidade e anualmente é realizada a assembleia. Nessa assembleia ordinária, normalmente tem lá a pauta de prestação de contas, eleição de síndico, previsão orçamentária. Normalmente na prestação de contas, quando o processo é colocado em votação e não é aprovado, haja vista que muitos conselheiros não recomendam por achar que tem indícios de irregularidades ou fraude, sugerem nesta assembleia um processo de auditoria. Porém, essa auditoria ela não tem essa finalidade de verificar as demonstrações contábeis para um terceiro, ou seja, para um banco, para um acionista. E sim, ela tem uma finalidade de gerar uma garantia para os condôminos. Ela tem por objetivo verificar se não houve corrupção, se não houve fraude na gestão, no decorrer da gestão passada, fazendo com que os condôminos tenham segurança em aprovar as contas. Quando é contratado esse processo de auditoria investigativa ou auditoria de apuração de fraude, o auditor ele aplica testes específicos para verificar se no decorrer da gestão não houve ocorrência de fraude ou erros. No entanto, na aplicação dos testes, pode-se evidenciar fraudes e erros. Os testes normalmente são os exames documentais, podendo ser também inspeção em loco para verificar se aqueles materiais comprados que constam ali na pasta de prestação de contas, se eles realmente se encontram lá no condomínio. Alguns testes também são em formato de entrevistas, né? Outros testes são cotações do mercado. Enfim, existem vários testes que a auditoria vai realizar para verificar se a gestão ela está conforme ou se ela tem ali indícios e de repente até apontamentos de evidências de fraude e irregularidades, né? Existe às vezes uma certa confusão sobre o que é fraude e o que é irregularidade ou o que seria um erro, né? Existe uma linha muito tênue entre um e outro. Eu quero agora só exemplificar rapidamente que tanto fraude quanto erros, eles são atos da gestão, né? Mas o que diferencia entre um e outro é a intenção, né? Enquanto um erro ele pode ser uma omissão, ele pode ser uma imperícia ou até mesmo uma imprudência, na fraude nós temos a presença do dolo. O que seria o dolo? A intenção de fraudar, a intenção de causar o erro, a intenção de fazer algo visando um benefício próprio. Então, a diferença entre fraude e erro está basicamente na intenção do ato. Eu quero aqui enumerar alguns atos
que são considerados fraudes e que, aliás, alguns atos que são erros, né, e outros atos que são fraudes. Isso dentro desse escopo que a gente faz de auditoria investigativa, auditoria de apuração de fraude. Eu até enumerei aqui, né? Então, principais erros, normalmente assim, lançamentos em duplicidades. Então, lançamento de contas em duplicidade ou pagamentos de conta em duplicidade. Isso às vezes ocorre por desatenção do pessoal da contabilidade, da administradora, ou por alguma falha no processo. Então, embora esse ato ele gere ali um prejuízo por lançamentos em duplicidade, o fato é decorrente de um erro de processo, um erro de lançamento. Também existe ali emissão de taxas de condomínio que muitas vezes não levam em consideração a fração ideal, o princípio da fração ideal que consta lá na convenção, fazendo com que alguns condôminos que deveriam pagar um valor maior paguem um valor menor, e aquele que deveria pagar um valor menor paga um valor maior. Esse também é um erro de lançamento, é um erro na emissão da taxa de boleto. Outros erros é fazer recolhimentos de impostos com valores errados ou não recolhimento, e fazendo com que gerem ali problemas futuros, né? Quando você vai verificar, pegar uma negativa de débito, você verifica que há débitos lá no condomínio, na Receita Federal, ou na Prefeitura, ou no INSS. Então, esses erros de recolhimento ou de não recolhimento, eles são erros operacionais sem uma intenção de fraude, e eles são muito comuns hoje no condomínio. Também existe ali erros na contratação do seguro, da apólice do seguro, muitas vezes mal dimensionada. Então, às vezes essa apólice ela não está prevista uma gama de itens cobertos, ou o valor segurado ele é menor, mal dimensionado, menor, e quando acontece um sinistro, às vezes o condomínio leva um prejuízo porque o valor da apólice não cobre ali o sinistro, o dano, né? Fazendo com que os condôminos tenham que aportar valores para cobrir esse sinistro, né? E gerando então prejuízo ao condomínio. Erros também no recolhimento de verbas trabalhistas, né? Preenchimento de guias, erros no atraso do envio das obrigações fiscais, enfim, todos esses problemas que eu relatei agora são atos falhos no decorrer do processo administrativo executado por uma administradora, e alguns também são atos da gestão do síndico propriamente dita, que geram prejuízos. E a auditoria normalmente ela vai reportar esses erros. Esses erros eles são passíveis de pedidos de indenização ou até mesmo alguma sanção administrativa pela Assembleia do Condomínio, enfim. Mas, infelizmente, o que mais ocorre no condomínio, ou o que tem motivado as auditorias para apuração de fraudes, apuração de atos dolosos ou situações que não corroboram com a aprovação das contas no condomínio, são a desconfiança de fraude através de alguns indícios. Então eu vou listar aqui algumas principais fraudes que normalmente nos nossos exames e no nosso trabalho a gente tem descoberto. Uma delas é a questão de superfaturamento de compras, superfaturamento de produtos, visando ali uma margem para você receber uma comissão ou a tradicional propina. Tá? Então o síndico adquire produtos com valor mais elevado, tendo ali já um acerto preliminar com o prestador,
que após a compra desse produto, ele recebe por fora uma comissão, uma propina, e quem está pagando esse prejuízo é o condômino, né, que está pagando mais caro por um serviço ou produto. Temos também a questão dos desvios de boleto. Ainda que hoje os boletos são registrados, muitas vezes administradores fraudulentos burlam o sistema, emitindo ali às vezes segunda via de boleto quando solicitado pelo condômino, porém destinado a abastecer uma outra conta que não seja a conta do condomínio. Ou seja, desvio de recurso para a conta de terceiros e não a conta do condomínio. Também a fraude de boleto, muitas vezes, quando se faz um acordo extrajudicial, um acordo sobre as cobranças de inadimplentes, né, onde esse acordo não está vinculado a um sistema, e aí o condômino vai lá no escritório do advogado, paga lá para o advogado, esse advogado passa esses valores depois para o síndico, e esses valores acabam não entrando na conta do condomínio. Enfim, existem várias situações, né, onde as fraudes de boleto elas ainda existem, apesar do filtro tecnológico. Apropriação indevida de valores, já tradicional. A questão de notas frias, onde apesar de ter a nota na pasta de prestação de conta, esse produto ele não foi fornecido, onde o síndico fraudador ou a administradora fraudadora ela faz um acerto com fornecedores para esses fornecedores entregarem algumas notas fiscais, e essas notas fiscais são cobradas do condomínio, porém são frias, elas não representam ali um serviço prestado. Às vezes o síndico ou a administradora ela tem acordos, conluios, né, espúrios, parcerias espúrias com prestadores de serviços, e esses síndicos ou até mesmo a administradora ela às vezes cria falsas demandas no condomínio para fomentar a prestação de serviço desses parceiros que têm certos acordos comerciais que mediante pagamento de comissão e tudo mais. Por exemplo, o que seria essas falsas demandas? É a contratação de um produto ou serviço que na prática o condomínio não está precisando, tá? Então, seja um serviço de engenharia, um laudo ou a troca de extintores em período que não seja o período correto, por exemplo, a troca dos extintores a cada 6 meses, lavação de caixa d'água a cada 2 meses. Então, por mais absurdo que isso possa acontecer, isso existe nos condomínios, né? Compra de produtos, contratação de serviços em falsa demandas, com o objetivo de beneficiar empresas, né, que têm parcerias e visam ali pagar comissionamento ou para o síndico ou para a administradora. Ainda nessa linha de fraude, nós temos também as fraudes nos elevadores, que é muito cometida por empresas inidôneas, empresas desonestas na área de manutenção de elevadores. Essas fraudes muitas vezes acontecem sem o conhecimento do síndico ou da administradora. É uma fraude da empresa de elevador, que simula acidentes, que simula eventos no elevador para vender peças, ou fazem inspeções e de repente lá fazem algumas artimanhas para gerar uma falsa demanda também, ou seja, fazem alarmismo dizendo que precisa trocar tal peça, senão o elevador pode cair, pessoas podem até vir a se acidentar, e aí colocam ali uma espécie de faca na garganta do síndico para trocar essas peças, quando que na verdade
essas peças elas ainda estão operacionais, ainda têm a sua vida útil, só que por falta de conhecimento do síndico, ele acaba ali substituindo essas peças, beneficiando a empresa, que muitas vezes tem meta de faturamento mensal, e seus técnicos eles vão até os condomínios fazendo esse tipo de atendimento fraudulento. Muitas vezes essas empresas elas oferecem um plano de manutenção mensal que são muito abaixo do mercado e acabam depois lesando o condomínio através dessas práticas de criação de falsa demanda. É muito difícil para o síndico ele acompanhar essas trocas de peças no elevador, porque ele não tem esse preparo técnico. E aí muitas vezes, quando o processo é abusivo, quando é frequente, quando há alguma desconfiança, ele tem que tomar alguns cuidados, né? Esses cuidados implicam de repente na contratação de uma empresa de engenharia, uma empresa especializada para fazer uma avaliação das peças do elevador, né? E assim verificar se não está tendo nenhum problema ou se realmente existe essa demanda de troca de peças constante por ser um equipamento mais antigo, ou se de repente não está sendo trocado peça apenas para cumprir metas nas as empresas de prestadoras de serviço de manutenção de elevador. Outras fraudes encontradas nos condomínios, nos nossos processos de auditoria, é a simulação de sinistro. Então são sinistros que muitas vezes não ocorrem na realidade e que são simulados apenas também para beneficiar empresas, né, que de certa forma pagam comissão para esses administradores, né, então elas precisam ali faturar e muitas vezes é feita uma simulação de sinistro. Hoje as seguradoras elas não têm um processo muito apurado para verificar, para fazer a perícia, para fazer essas inspeções do sinistro. Muitas vezes ela apenas pede lá um orçamento, uma foto do que ocorreu, né, sem fazer uma apuração. No entanto, alguns administradores fraudadores criam ali situações simulando sinistro para beneficiar parceiros e ganhar ali a sua comissão. Um outro processo fraudulento, a inclusão de parentes, de amigos ou de pessoas com vínculo familiar para prestar serviço no condomínio, né? Essas pessoas normalmente não têm ali uma capacitação técnica. No entanto, muitas demandas de serviço são direcionadas para essas pessoas pelo vínculo familiar, pelo vínculo de amizade, pelo parentesco, visando ali benefício a esse prestador. Então, só lembrando que o síndico ele representa uma coletividade, ele representa ali o condomínio e ele tem como objetivo representar os interesses dos condôminos. Pessoal, então o nosso vídeo não ficar muito longo. O meu objetivo aqui era explicar que a auditoria de apuração de fraude ela tem um escopo especial visando investigar essas irregularidades e até mesmo essas práticas de fraude. Ao final do trabalho de auditoria é emitido um relatório, é emitido um parecer submetido à Assembleia, que poderá, se ele apontar fraude ou apontar algumas irregularidades passíveis de reparação judicial, ele poderá ser anexado num processo judicial contra o síndico, contra a empresa que fraudou o condomínio, visando ali a reparação dos danos. Ok? Espero que vocês tenham gostado e até mais. Um abraço.